Olá, estamos aqui num Papo de Engenharia, com patrocínio da Contec Engenharia, com a nossa querida professora Gisele Pires, coordenadora da Engenharia Civil da Unig. Marco Antônio e eu estamos honrados em recebê-la aqui no nosso papo de engenharia. É um papo que fala-se de tudo, tá? Inclusive de engenharia. Professora, obrigado. Desculpa a brincadeira. Primeira pergunta: o porquê da opção na área de engenharia lá no passado, lá atrás? Primeiro agradecer ao Marcão pelo convite, pela nossa convivência no Comitê do Andu. Temos muitas histórias interessantes de vivência nesse campo. A minha família é uma família muito interessante. Somos a típica família brasileira de trabalhador. E a grande maioria Sim. da outra geração chegaram nem ao grau. Todos atingiram a educação tardia, o grau tardio, todos. E, por incrível que pareça, quem incentivou a engenharia na minha vida foi a minha avó, que é a lavadeira, arrumadeira, passadeira. Ah. E ela trabalhava numa casa de franceses. E esses franceses, eles davam, é óbvio, No Rio, aqui? No Rio? Ela educação de trabalhava. qualidade, e ela, por isso, ela tinha. Ela observou. Não, ela comprava as enciclopédias da Disney e comprava Enciclopédia aventuras da Disney? Ah, é? lá em 1900 Vovô Bolinha. Não, tá. Que legal. E ela comprava as aventuras de Tim. Da Virtude Tintin, É. E lembro. uma das aventuras dele me chamou muita atenção, que foi as aventuras do Tintim no país do Ouro Negro, que falava do petróleo lá, Sim. nas cidades. E aquilo ali, lá atrás, já mexeu na caixinha inicial. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher que faz parte da nossa cultura, é resiliência, resistência, perseverança. Então é o padrão da minha família. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular, as pessoas falavam assim: "Mas você vai tentar o UERJ?" Aí eu falei: Por que não? Era difícil, não? O pessoal achava É. que é aquela história de 100 para 1, Não, 100 para uma vaga. Não era. e era muito puxado na época. mas assim, o mais interessante foi que, antes disso, no segundo grau, a minha mãe, meu padrasto, orientou ela a colocar a vida toda em. Ensino público. Então, eu só tenho um ano, que é a oitava série, que eu fiz escola Martins. Martins tinha um curso Lembro do curso preparatório. Martim? Depois virou um curso Eu preparatório. fiz lá No É, MEA? no MEA. então MEA. fizemos junto no MEA. Eu estudava no Porque. MEA também, que eu Não, mas estudei no no Colégio Visconde de Martins. Cairu, no Não, segundo. mas o Martins Do outro lado, da Dias da pe- Cruz. era meio período, e aí você saía da escola para poder estudar nesse Eu preparatório. estudava para preparatório e para cursar a oitava série. Sim, foi. Então ali, os professores foram E era muito 100%. puxado, lembra? Era tanto puxado que eu ficava cansado à noite de. E eu tive excelentes professores, você também, de matemática, É. E naquele física. período. Eles Isso. ali, eles já abriram uma. Se não me engano, só vou abrir um parênteses, tinha o professor Herman. Lembra do professor Herman? Que tinha o irmão, me reprovou no Visconde de Cairu, lá em física, uma vez, sabia? Ele reprovou, né? Reprovou. Mas vamos ver Eu, isso aí. geometria analítica, eu adorava. Para ter ideia, ele me botava para responder todos os exercícios. Eu era uma criança fora da curva, no sentido. Ah, é? Eu, aos 13 anos, eu li um livro chamado A Porta para o Infinito, de Carlos Castanho. Hoje, Nossa. eu, aos 58, quando eu pego o livro, eu É. vejo a densidade das informações. Era difícil. Eu, Você sabe que eu só fui conseguir ler Machado de Assis aos 50 anos, né? Eu tinha maior dificuldade de ler Machado. Aos 50 anos já li uns 4 ou 5 livros de Machado de Assis. eu pareço só li um. Você só deve ter lido o da Capitu, quer dizer, deve ter lido. O livro da Capital. Do Dom Casmurro. Mas né? assim, os livros sempre foram meu companheiro. E a partir do momento que eu fiz o Martins, passei para ENSE, Escola Nacional de Esse. Ciências. Na ENSE eu já era também, eu Era tinha. onde é isso? Esse era no centro. No Ah, no centro do Rio? Que É. era área de estatística Aplicada, né? aplicada. Se eu não Tinha me engano, eu tinha concorrido do lado do IBGE ali, né? Na verdade, é IBGE, né? É do IBGE. Não tem 3 cursos. Tinha, na época, o curso de cartografia,
estatística e Estatística. processamento de dados. É. Você foi para lá. Passou para lá. Passei bem também. Você morava aqui no Rio? Morava no Rio. Ah, Ah, perto. Riachuelo. Perto. A história de eu ir para a Baixada foi muito engraçada. É porque o Meia, Riachuelo, ali Não, É. porque depois Nova Iguaçu, aí... já fica mais longe. Saiu, Então vamos né? chegar lá. Saiu. Mas eu também tenho uma história sobre Nova Iguaçu. Que É. eu te Não, conto. você morou lá, não morou? Morei em Nova É. Iguaçu. Mas assim, vou antecipar, dar um spoiler, por que a gente foi para Nova Iguaçu. A minha primeira infância foi toda na Floresta das Flores. Morava logo na primeira curva. Então a gente tem muita vivência de vida dentro da natureza. Natureza. Então, pra gente era meio estranho viver um apartamento fechado. Você morou em casa o tempo todo, né? Quem mora em casa tinha essa dificuldade de Mas adaptação eu na acho nossa que época. esse primeiro registro é que marcou a família. Porque depois a gente foi para casa. Mas a gente não era muito tentado. Aí você vai lá, entra para fazer estatística. Não. Cartografia. Aí eu entrei para fazer qualquer coisa. Porque eu não tinha noção Não que eu tinha queria. noção, é engraçado isso, né? A gente Tinha não tinha noção. noção. E o meu padrasto, na época, que Deus o tenha, ele é psiquiatra, diretor do hospital de psiquiatria do Rio de Janeiro, na época. Ele fez aquele teste vocacional com nós três. E foi que o nosso presidente do CAL, né, sugeriu a todos que nos ouvem que faça testes de vocacionais Mas hoje. na época era muito comum. Era isso. comum, era comum. Hoje em dia, não sei se é tão comum, mas antigamente Era. tinha alguns testes. E o mais interessante é que ele acertou. Na verdade, o meu deu inconclusivo. Ele falou para minha mãe: ele pode ser. Aí ela falou: então. Aí quando eu entrei para ENSE, cartografia e tinha tratamento de dados, eu gosto de desenhar. Eu gosto de. Aí eu peguei, quando eu vi o que era a cartografia, eu falei assim: eu quero ir para isso. Para cartografia no nível técnico de cartografia. Aí, por incrível que pareça, fiz estágio no IBGE dentro de produção. Fotografia. Topográfica. Naquela época desenhava o mapa, né? Isso, fui estagiária da diretoria de hidrografia e navegação da Marinha. Ah, você trabalhou na Marinha e cartografia também? Lá na ponta da armação. Aqui a cartografia não é aqui na... Não, é lá em Niterói. Eu Em atravessava Niterói. a Niterói. ponte para poder trabalhar. E fiz estágio em sondotécnica e fui fazendo um monte de Tudo em atividade. cartografia. Tudo em É, cartografia. que era voltado, né? Mais técnico, né? Área técnica. Área Cartografia. Área técnica. Eu fiz várias... Trabalhei numa empresa chamada Carta e trabalhei numa produção de cartas náuticas para esporte. Você sabe que isso é interessante? É interessante pelo seguinte, professora, a gente aqui recebe várias especialidades da engenharia e juro que eu não tinha pensado em cartografia. Nunca não tinha pensado que tem engenheiro cartógrafo. Eu não tinha pensado É nisso. uma área azul. Deve ser uma área muito interessante. É muito específico, muito difícil. Hoje em dia não mais, porque com a Informática. criação do geoprocessamento, sistema de informação Informática, geográfica, informática. então fica agora fica um pouco a disputa de espaço entre geógrafo e cartógrafo. É para outra situação. Outro E eu podcast. me formo técnico em cartografia e decido não mais. Para de estudar. Só trabalhar. Não, simplesmente Você estava na Marinha, essas alturas, trabalhando lá. não estava. Eu estava casada, Ah. sossegada dentro de casa. E Ah, é? estava querendo Não, fazer já nada. tinha filhos, não? Não tinha filhos. Eu não fazia nada. Meu irmão, o Fábio, falou para mim assim: Zelinha, vamos fazer o vestibular? Eu falei, cara, Ainda estava no Riachuelo. Ainda, aí eu já estava na Pavuna. E aí eu casei. Grande bairro. Todo mundo foi pra Pavuna. Aí eu peguei e falei para ele assim: mas estudar? Ele falou: vamos, Zelinha. Bom, aí ele me levou para fazer a matrícula, me levou para confirmar a matrícula, que eu esqueço. Tanto que eu ficava pedindo falei assim, cara, me lembra, porque eu vou para... Entrei na UERJ. Sem curso para vestibular, você não estudou? Era o que você sabia. Para não dizer que eu não fiz curso de vestibular, eu fiz 2 meses para relembrar. Relembrar, né? É Bahia, assim, uma coisa assim. Exatamente. Entrei naqueles cursos preparatórios. Preparatório. Eu estudei 1 ano lá. E fui fazer a prova. Óbvio que passei. E naquele período a gente era Instituto de Geociência. Passou para UERJ. cartografia. Cartografia.
foi fazer tal da Seu irmão também passou para por incrível que cartografia. pareça, os 3 irmãos fizeram, Cartografia? só passou eu. Muito. Nesse vestibular, só eu entrei, né. É. E eu comecei a fazer, e o UERJ, assim, para quem é estudante de UERJ, sofre muito. Porque as aulas são integrais, É. você tem aula de manhã, 7h, 2h, tem É. outra 8h. É. Então, É muito O dia cansativo. todo, é o tempo É o todo. dia- não, É integral. É o Não é dia tempo inteiro, todo, mas não, é mas é integral. cansativo. Não, mas é integral, porque pedaço. você está lá, você não vai em casa e volta. Você fica tá lá, preso fica dentro preso, da né? UERJ estudando ou não. Essa é uma das coisas da engenharia que eu acho que sacrifica muito o estudante, que praticamente é integral o curso. E nesse período a UERJ era grandes festivais. O que não é diferente de hoje, né? Não, mas era muito pior. Tipo assim, que teve anos que se eu tive um semestre, sim, 2 semestres seguidos de greve, foi É. uma das pessoas que fui para a UERJ, enfim. Foi um período muito complicado. E com isso a gente demora muito a se formar. É. E eu quando chegamos na UERJ, provavelmente eu acho que o CREA na época o curso era de engenharia cartográfica. Os professores todos militares do IME, muitos já partiram, que Deus os tenha. E eles eram Eu também, os meus também eram do eles IME. eram típico mesmo. Muito rígido. Se bobear, te É. botar para fazer. E com essa vida de doideira, no sentido de horário, como é que Não trabalha. E você é casada? já tinha separado? Ah, Quando já eu, tinha essa. eu Meu entrei, Deus. fiquei 2 Fico com semestres. medo. Já fiquei, falei assim, não dava para gerenciar 2 coisas, É. que era ou engenharia, eu falei assim, não, então engenharia. Ali eu fiz a opção. Segui a engenharia. Fez a como primeira escolha definitiva. primeira escolha. E a partir daí, eu estudando ainda, eu fui parar na cidade de Nova Iguaçu, e minha mãe resolveu aposentar e ir para lá, porque para um sítio ia ficar na roça. Isso, a gente foi com ela e eu peguei, fui na prefeitura, escrevi uma carta, fiz uma proposta de projeto. E na época o prefeito mandou para o secretário de turismo. O secretário de turismo acatou e me botou. Projeto de quê, hein? Projeto. Gisele, você lembra? Turismo. Por quê, né? Eu fiz uma pesquisa na época sobre a qualidade e a potencialidade turística. Isso em 94. Mostrando todas as potencialidades naturais e todas as potencialidades históricas. Nova Iguaçu é o caminho do ouro. Sim. Tem várias informações relevantes. E o prefeito, quando viu aquilo, absurdo, Nova Iguaçu na época tinha 7 metros de cidade. Tinha serviço de. Era um horror a cidade, no sentido de qualidade de serviço público. Não sei o que deu na cabeça do prefeito. Aí ele pegou e falou: bem. E ali eu recebi a minha primeira nomeação na cidade e trabalhei na cidade, era herdada de prefeito para prefeito. E você continuava? Vai indo em várias Na área de secretarias. meio ambiente ou na área de serviços públicos? Imagina o que era necessário. Tipo assim, Você não era, você já estava formado de ano, você estava estudando na UERJ. ano ainda. E ali eu fiz, né? Entrei na fundação, que era uma fundação educacional, passei pela fundação, fui para a Secretaria de Urbanismo e Obra, fui para a Secretaria de mais inovadoras foi essa. Secretaria de Segurança na época, eu fui gestora do Programa Nacional. Isso ajuda na engenharia? Porque você tem muita experiência nesse sentido. Então, eu Você não acho, estava formada Eu não ainda. sei se ajuda na engenharia ou se atrapalhou até um pouco mais, porque você vivia entre Maracanã e Nova Iguaçu, loucura. trabalhando, estudando e tomando conta de uma cidade que estava em crescimento. Mas de qualquer maneira vai Estava aparecer. em caos naquele Tá Estava em acumula- caos. Mas é. de qualquer maneira está acumulando experiência. Não, experiência sempre Acumulou. acumula, mas o desgaste e o estresse físico é muito alto. Você vê a minha foto como aluno. Eu tinha o quê? Praticamente 49 quilos. Você termina a escola de engenharia que ano? Terminar a escola de engenharia em
Tirando as Quase greves. 9 anos. 9 É, anos para fazer a escola? É mesmo? É porque a UERJ tinha muita greve, então você acabava, de repente, até trancando o período, até eu para não desgastar mais. nesse meio tempo aí, Você dentro foi e da. voltou para a escola. É, voltei, ainda tive minha filha. E a partir do momento que eu tive minha filha, eu falei assim: não, vou priorizar ela por um. Então foi mais ou menos É. assim. E aí que você, em 2009 você finalizou. Aí você já Aí, não estava mais na prefeitura de Nova Iguaçu. Ah, você ainda estava lá? Ah, eu é. era herdada. Não sei o que. O prefeito entrava, trazia a equipe dele, aí eu olhava assim: não, ela não. Aí você era gratificada, não era funcionária da Não, eu era prefeitura. comissionada. Era Nada. comissionada. Então eu tive vários carros, diretor disso, diretor daquilo. E eu era sempre técnica, nunca fui política. Nunca Sim. fui de ir para bandeirar, nada disso. Então, assim, eu ajudei muitos secretários a entender o que era a realidade da Aí cidade. você forma engenharia e continua na prefeitura trabalhando. Continuo trabalhando. Quando foi em 2003, aí sim, eu recebi o secretário na época, Vicente Loureiro, que você conhece, da Muito, Câmara arquiteto Vicente Metropolitana. Loureiro. É. Ele falou assim: Hoje nega, é conselheiro da A gestão, Agência transporte, né? do Rio, é. eu considero ele um progressista, extrema inteligência, que ajudou muito Nova Iguaçu a ter uma nova visão. Ele mora em Nova Iguaçu até hoje. Porque, infelizmente, a Baixada Fluminense tem um outro ponto, depois que eu terminar de contar a minha saga, porque tá mais para Odisseia e para a vida comum. E a vida que eu tenho é a vida de muitos alunos que estudam na UERJ e moram com grande dificuldade de sustento, mobilidade. Bom, aí você continua lá Não, formada, engenheira da prefeitura, trabalhando que fosse possível. Que eu- E nesse Na verdade, ano, sempre fazendo política pública. Tem ideia? Eu fui conselheira de assistência social, implantei o primeiro regulamento da conselheira da o primeiro, em 1995, primeiro regimento, Tudo representando a prefeitura. tudo representando a prefeitura. Eu nunca quis ser presidente. Você chegou a ser secretário de obra, trabalhou em obras, trabalhou só Não. na secretaria. Só fui ser presidente lá no final, há pouco tempo atrás. Hum. E, na verdade, a deficiência das prefeituras, a grande maioria, é falta de capacitação profissional. Agora, não mais. Eu estou falando lá em lá 1993, atrás era. 94. Mas você sabe só uma coisa, você vai para civil, vai ter um momento aí que você vai contar como é que você vai para civil. Vamos contar agora no mestrado. Ah, Que, na verdade, foi exatamente quando o Vicente Loureiro me pediu para eu encontrar uma ferramenta que pudesse dar a ele a visualização espacial da cidade como. Ele falou: nega, você pode me ajudar? Eu preciso de uma ferramenta que eu consiga enxergar a cidade. E eu consiga planejar cada local com as suas necessidades. Pedido dele na época, o Loureiro era secretário de obras, do urbanismo. de urbanismo. Aí eu peguei e falei para ele: tá bom. Aí eu fui parar computação eletrônica da FRJ. E nesse ir parar no núcleo de computação eletrônica, eu sou o Beratã. Ele viu o meu currículo, viu a minha história e falou: Gisele, você quer participar do processo? Eu falei: claro, eu não tenho. Mas fala assim: vamos ali. Eu falei: vamos. E no Processo processo. seletivo para ser professora da Não, para UFRJ. Não. ser aluna do Para ser mestrado. Aluna do do mestrado. mestrado. Que eu não prestei atenção. E assim, hoje vocês estão vendo essa Gisele, mas o meu biotipo era toda cacheada, grada. Eu usava aquelas calça jeans da Carla Pérez. Né? Então eu era bem despojada, né? Eu usava blusa colada no corpo. Eu fui fazer a prova do mestrado e prova de proficiência em línguas e tinha a entrevista e o projeto. O projeto de língua. E acabou que o Bira, quando viu o meu projeto, ele falou assim: pô, mas você já sabe o que você vai fazer? Eu falei assim: não, eu vim aqui. Eu vim direcionada para um Era problema. aquela discussão que você tinha tido com o Loureiro. Loureiro. Aí ele pegou: tá bom. Aí passei na prova entre os 100, né? 100 Tem vagas. vagas, no país inteiro.
passei nesse grupo e comecei no primeiro ano de mestrado, aí sim, surgiu o convite da Universidade de Iguaçu, o Paulo, para eu dar aula no curso de mestrado, era informática. Sistema de Informação. informação. É, porque o mestrado era informática, né? Olha que coisa, né? Hoje nem tem mais Nossa. esse mestrado de informática. Tem, mas deve ser em um grau bem complexo, não? É, Hoje é bem complexo. é. Lá, naquela época também era muito Também já complexo, já é. era, É, já. porque inclusive está iniciando. Eles são Ararazul, eles não se consideram muito acima da... A média. E eu fui fazer o Porque a mestrado, academia gosta de fazer isso, dar esse tipo de. e eu fui fazer o mestrado de informática já sabendo o que eu queria. O Biratã, ele tinha um laboratório de cartografia utilizada. E esse laboratório de cartografia utilizada, ele tinha o objetivo exatamente de descobrir ferramentas que pudessem auxiliar os prefeituras na sua dinâmica de organização. E, por mais que o secretário queira desenvolver uma atividade na cidade, se ele não conhecer espacialmente a cidade, ele vai ficar só no centro, Sim. atendendo o interesse do prefeito E o- que mora no É centro, verdade. que é a grande maioria da realidade. Ele quis enxergar um total, né? Ali uma. É. E era muito interessante que ele usava um colete. Eu tinha mania também. A colete era muito engraçado, porque a gente era os 2 pontos fora da curva lá atrás, em 1900. E ali o professor Paulo me colocou como coordenadora do curso. Aí depois me colocou como coordenadora de engenharia da computação. E aí, por Isso fim, já está na Unig, né? já estava na É. Unig. Mas não era Unig o nome, era não? Sempre foi. Sempre foi a Universidade de Nova Iguaçu? A Unig tem 55, Pô. É. O Unig é muito forte. tem mais de Porque 40 eu me lembro da cursos. Unig na área de medicina, Não, Então, que era mais forte. na verdade, ela continua forte. Na verdade, Mas assim, o carro-chefe lá da Unig é o quê? medicina. Medicina sempre ainda? foi medicina. é assim, porque cada gestor que entra dá ênfase na Sim. atividade. Mas a medicina é o sonho comum de todos os possíveis gestores Tá. de se tornar em centro de Tem referência. a engenharia, num certo ponto, ela dentro da Unig, ela é meio que um corpo adendo, mas que não tem tanta influência. Mas assim, a gente, por incrível que pareça, tem um outro ponto que eu vou tocar lá na frente, um trabalho muito efetivo de participação de todos os cursos. Aí você vai, você faz mestrado, se forma no mestrado e vai definitivamente dar aula na Unig. Aí você abandona a prefeitura. Não, porque a prefeitura era à noite. Eu À era noite meio... você ia para a universidade. minha filha às vezes fala, mãe, a senhora é workaholic, né? Acabava trabalhando de manhã na universidade. E dar aula para mim era mais lazer do que trabalho. Ah, Então, sim, porque a minha natureza é pessoas. é pessoa. Eu gosto de, para mim, cada pessoa é um livro. Gosto de conhecer aquele, até para mim entender o que eu não devo fazer, né? Então, eu tenho todos os tipos de livros marcados já na minha. Mas eu passo a conhecer a professora Gisele com o Davidson, com Vinícius e Ismael. E aí, só que ela até reclamou comigo que ela estava na SOIA, eu não consegui falar com ela, ou ela, uma coisa desse tipo. Mas eu estava preocupado com uma outra situação que depois ela entendeu, né? Assim espero. Não, com certeza, senão não estaria aqui, barata. É. E aí, só que os três têm uma adoração pela professora Gisele que eu queria entender. Eles, assim, é uma paixão de aluno em que eu passei a entender quando eu visitei depois o seu laboratório. A professora, a gente não veio aqui para elogiar, ficar elogiando, mas a professora é uma figura extremamente valorizada dentro da universidade, Não, mas principalmente pelos alunos. pelos alunos, eu passei a entender que você não é apenas uma professora. É isso que a gente vale tocar nesse assunto. Mas a gente pode chegar agora, para a gente não entrar pela escola. Eu acho que ela acabou a história dela, né? Não sei, mas a gente professora. a gente está aqui interrompendo aqui, mas porque você, além de ser professora, é educadora, é uma pessoa preocupada com os alunos, com a formação do aluno, se ele chegou lá ou não. Você está aqui, você ensinou.
Mas você está preocupado com ele lá na frente. E poucos professores têm essa capacidade de Poucas escolas enxergar. de engenharia têm essa Sim, essa não, visão. mas ela traz essa preocupação, talvez pela sua vida, pelo seu crescimento, né? Mas é fantástico quando eu vi o Vinícius, então, o Vinícius, né, lá de Nova Iguaçu, ele tava falando, falei, pô, Vinícius, cara, vamos lá. Não, você tem que conhecer, você tem que falar com ela, você tem que falar com ela. Aí depois a gente entende o porquê, né? É tudo uma história que chega num ponto em que a preocupação dela em deixar aquele aluno bem é o suprassumo dela. Ela quer que aquele aluno fique bem. Se ele não estiver bem, ela não fica bem. Professora, a escola de engenharia não é Não fácil. é fácil, não. Administrar a escola de engenharia. Só me diga uma coisa: quantos estudantes estão sendo formados na escola de engenharia da universidade, lá da escola de engenharia da Unic? Então, o curso de engenharia civil, ele começou É nesse, novo, né? É. nesse novo. período, foi um período que pano no mercado. E a gente abriu vaga para assento. Quando eu pedi autorização para abrir, queriam encerrar com todos os cursos. Na época, aí eu falei assim, deixa eu só abrir uma turma. Ela só tem... É porque a direção da universidade não queria abrir Não, engenharia. porque não tinha procura para os cursos. É. Porque a universidade privada, ela trabalha mediante cliente Sim. e receita. Qual era? Os cursos eram de engenharia civil, mecânica e elétrica? Não, era Não, só civil. na época era engenharia civil, Produção, sistema de informação. computação. E estava muito baixo a procura. Um período para engenharia. Eu pedi assim, dê uma turma, autorize só uma turma de civil. O reitor na época falou para mim assim, ó, você só... Só uma coisa que a É. gente pulou. Como é que a senhora entra para ser gestora da escola de engenharia? É nesse momento. É nesse momento. Porque como eles já iam analisar todos os cursos, ele falou, você só tem Um período. período, 6 meses para Então, eles vão você. te dar a gestão do curso da escola de engenharia e um desafio. É mais do que um desafio. É um alvo sem alvo. Esse ia ter. Aí, resumindo, já tínhamos o de produção, que estava acabando, no período para acabar. E quando eu abri, bateu 120 alunos. Ah, é? Já tinha Aí, uma turma de produção se formando. finalizando, Finaliza. era a última turma. A última ia turma. finalizar, era a última desse, e a última acabar a faculdade de ciências. E ali, nesse momento, a gente começa a virar 120 para civil. Aí não tinha espaço em civil, então eu passei aproximadamente 2 anos com entrada de cada semestre. A gente sabe que a engenharia civil, que é onde é diferencial. Eu fui uma aluna que eu fui muito acolhida por excelentes. Então deve ser por isso. Exatamente. Tá. A minha última prova, que não é vergonha contar, foi uma prova de... Eu tirei aquele 0 bonito escrito, 0. Só que eu não podia. Se eu ficasse reprovada, eu ia jubilada, porque eu já tinha falado todos os casos. Períodos que eu não trancava, ficava. E tinha greve e ficasse reprovada era problema. E nesse momento, fui na direção da faculdade de engenharia e ele falou assim, Zélio, tá no departamento de matemática. Quem sabe o que é o ERJ, caixinha preta. Ou literalmente ele olha pra você assim, não vai passar. Ele joga a prova pro alto e fala, não vai passar. Tô brincando, tá, gente? Mas assim, Mas era muito critério, difícil. a prova era... Tá. E eu fui no departamento de matemática, contei a minha história. Aí o diretor falou o seguinte, Zélia, eu não posso te passar, mas eu vou te colocar no meu, 15 anos, aluno. Minha gratidão toda a esse garoto. Você vai estudar com ele durante 15 dias.
não precisa dar nada para ele, que ele livro eu vou dar. Está fazendo mestrado no INE. E a responsabilidade dele, ele me dava aula com o dedo, até. Resumindo, é a prova do baralho. O professor. Eu vou dizer O 10, máximo é 10. mais 9,5. Eu tirei 11, por quê? O garoto, ele fez eu estudar pelo livro do professor. Eu não tinha referência de usar. Então, ele pegou um livro daquela, onde e a gente resolvia os exercícios desse livro. E quando eu cheguei na prova, que eu olhei, exatamente as questões. E tinha uma questão, aí eu fiz. "Pô, nada." Ele riu. E que tava, o livro estava errado. Ele pegou, olhou para mim, assim, turma cheia de gente fazendo prova, ele me deixou por. Aí ele pegou e falou: "Senhora, sabe quanto é?" Aí ele, você não é 10. Ou você quer dar o que você. Aí ele, mas você me ensinou. O garoto me ensinou em 15 dias, o que eu fiquei um semestre. É. E a partir daí, eu chego na pele que eu entendo o aluno, vida. É. Mas aí você, quando você pulou porque você está formando a escola a escola, turma lembra que você estava falando? Engenharia. De engenharia civil, com 120 alunos? Então, mas é porque você me perguntou por quê, É. né? Eu tenho aproximadamente hoje, desde quando a gente formou, a gente já colocou trabalhando em empresas, bombeiro. A maioria entrou na estrutura de tudo quanto é. Minha filha fala assim, mãe, tem que passar. E todo lugar que a gente chega tem. E eu tenho muito orgulho disso. A sua filha é da área também, engenharia, ou ela optou por outra, cara? Ah, ela É. Aí o que eu te perguntei é o seguinte: você está formando quantos? Você está formando quantos engenheiros por ano? Hoje, A a escola? turma que vai sair agora é 27. 27 alunos. Você acha que é uma quantidade razoável para uma escola privada formar 27 engenheiros? Considerando que hoje eles me colocam mínimo 30 para formar uma turma. Hoje é um número bom, Mas, porque o Cefet, a mas, UERJ, o Fundão. professora, para valer, a gente tem uma história que a escola tem uma evasão muito alta, quase de 60%. Sabe como Então, que eu para formar resolvi? 27, como é que a senhora conseguiu resolver isso? Não sei o nome da escola. A escola de engenharia tem nome lá? É o NIC. É o NIC. É a engenharia da UNIC. Então, digamos que você tem 10 filhos. Hum. Artista. Meu irmão, por exemplo, eu ia no sentido de montava e montava. A habilidade dele era de montar a minha. Então, quando você recebe caso agora eu vou entrar no que você quer saber. Como que eu consigo fazer com que esse aluno foi massacrado no mercado, que tem baixa escolaridade que não tem uma estrutura Equilibrada. educacional nem equilibrada, estrutura Educacional. educacional, porque a grande maioria é da classe é o quê? Você passar no concurso médio, já está com a vida ganha. Então, mais do que isso, é fora do padrão. É. Então, o meu aluno é aluno inconformado, que eu fui. Eu fui uma aluna que eu não quis fazer concurso. Optei em não fazer para nada. Eu olhava para o pessoal que era servidor nível médio, eu não via um prolongamento de situação Uma tão grande. perspectiva boa ali. Eu via uma certa lacuna. Eu optei quando eu vejo esse aluno anciano, uma oportunidade e sonho, então se o cara bate na Universidade de Iguaçu, eu falo 50%, 50%.
Então ele tem 50% de chance de dar certo. Se ele quiser absorver, porque eu recebo todo tipo de ser Tem humano. uma reclamação, professora, que diz assim: olha, o nível médio é ruim, por isso que a formação tem tido dificuldade. Assim, na privada, tem isso. Quem vem do ensino médio tem problemas, e aí você tem uma escola de engenharia até que está aumentando de 5 para 6 anos, porque faz uma equalização Tenta para poder. nivelar aquele aluno, principalmente na matemática, no cálculo. É onde ele sofre mais. Eu- uma disciplina chamada matemática básica, que é para É, fechar essa lacuna que é dado no segundo. Mas o cara que chega com deficiência, ele chega com vazio. Para ele preencher, chamo ele, falo para ele assim: você quer, eu quero, mas você vai ter que dar um pouco mais do é. seu. Aí ele fala: que isso, professora? É porque ele não tem uma dúvida, ele tem uma dívida, né? É, porque chega a gente, é uma das alguns professores. Ah, ele não sabe dividir, sabe multiplicar. Aí É, eu falei: querer aprender. é. Então eu mapeei aquele aluno, eu falo para ele ó, assim, ó, tem isso aqui, igual a gente que ficava com a tabuleta de fazer tabuada, Tabuada. eu falei, sem isso aqui você não, então tu tem que preencher isso aqui nessa segunda. E o mais Mas interessante, isso dá mais trabalho, né, professora? Precisa mais de um arrojo, né? como ele fala, o trabalho que dá é você estar interessado no outro. Porque, por exemplo, eu fui, de uma certa maneira, caminho que eu trilhei foram pessoas que me incentivando. Eu, bom, eu também teria ido fazer nada do que eu fiz se não fosse esse caminho de incentivo, de entender que existe uma vida além daquela cortina, que atrás disso tem alguma coisa. Sim. Tem que ter o interesse de querer efetivamente chegar a algum lugar. Então, o que eu faço? Eu fiz. As turmas grandes, maior desafio não é a matemática. Chegar lá o aluno que tem, na sua natureza, em família, aquele trato arrojado de falar, de cobrar, e você tentar controlar esse cidadão para ele se comunicar sem agredir. Para ele, mas para a sociedade, Interessante, né? Essa colocação. É, mas eu acho que a senhora. Mas pragmaticamente, assim, isso é uma discussão que se tem, da falta de qualidade do ensino médio. A senhora enfrenta isso. A senhora enfrenta essa falta de eu qualidade. tenho aluno. E a senhora forma 27 alunos de civil. Então isso é um êxito, porque na verdade, né, você tá tirando, como diria, leite de pedra, né? Tirando, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a maioria do pessoal, dos alunos da escola da universidade, da Nova Iguaçu, são da Baixada Fluminense ou maioria de fora da Baixada A Fluminense? ideia, eu tenho aluno que veio de Minas, estava numa Ah, universidade federal lá em Unig. Hoje a Uniga é muito É. forte. Porque vou te explicar. A virada de chave, comunicação com os alunos, esse patamar, como para mim, cada um é uma o tratamento. Ah, então, que isso, professora? Você conhece todos os alunos? Eu falei, quer dizer que a senhora a senhora se aproxima de cada aluno. eu Cada conheço, aluno é um aluno de um lado que a senhora. conheço. É. Eu só não, eu não exploro a vida do aluno que traz. O aluno, por exemplo, ele é o aluno 10, né? Aquele aluno que vai. A única coisa que eu falo para eles, ó, eu sou o advogado de você. Qualquer problema, qualquer problema, qualquer problema que você acha que eu posso ajudar, Eu estou aqui. não É. precisa. Eu não sou uma coordenadora acadêmica cartorial. Sou a coordenadora acadêmica de vida. Por exemplo, eu vou formar 27 agora. Meu cangote, que ele é escolar grau, porque a maioria já estão Trabalhando. sendo contratado como auxiliar de engenharia. Deveria ser auxiliar. Daí é outra história É para um uma outro outra. podcast que vocês vão ter que É. fazer. Então, eu tenho hoje aluno do segundo período já dentro de grandes consultora, responsável por grande. Estagiando já, né? Mas por quê? Porque eles lá eles recebem
uma certa ferramenta de comunicação, Senhora, que é a inteligência emocional. eu queria. A senhora acha que claro que a senhora vai elogiar a qualidade do ensino da faculdade. Mas a senhora acha que os alunos de lá saem preparados para se tornar um engenheiro e tal, no que a gente chama na essência, o cara que vai decidir problemas, que vai apresentar soluções, esse pessoal tá treinado para isso, é isso? Vou lhe falar, tenho aluno hoje, mestrado, COP, que tem qualidade, a nível de qualidade de ensino, uma das coisas, a ferramenta que a gente dá para o aluno, tudo, toda a universidade. E eles concorrem em concurso público com vários. Eu tenho vários que sempre falo, quando o pessoal fala assim, a qualidade de ensino da universidade, como é que é? Eu falei, pergunta para o aluno também. E é esse cara que vai falar. Tanto que no CREA tem 3 que estão lá como. Na lista lá, né, que eles fazem, né, passaram no concurso lá pro CREA. Também não sei que eles falam assim, porque eles me dão feedback. Doutora, eu queria. Eu falei, eu não. Por quê? Como a maioria dos alunos, eles não têm referência fundamental, fui obrigada a fazer um curso de programação e neurolinguística para identificar os principais padrões e como eu poder auxiliar o aluno. Eu recebo aluno depressivo, eu recebo aluno que briga por nada, eu recebo aluno, de uma certa maneira, que é introspectivo, que não consegue interagir com o outro. Tudo isso você resolve essa comunicação, todo o resto, sabe? Então, o aluno hoje, sabem, meu corpo docente não é mole. Eu tenho um coronel do Exército, eu tenho um professor, ele é engenheiro do Inmetro, engenheiro. Eu tenho uma engenheira que trabalha com a para desenvolver atividade. Tem o professor meu, que é professor de ETEC, que é professor. Então, assim, É. o meu corpo docente é extremamente. Extremamente competente. E o legal é que vem com aquela cultura do ar. Mas aí, quando eles entendem que cada sistema tem uma porta de entrada, eu falei, cara, tenta entender qual o nível de sistema que ele se comunica. Não é todo mundo. A senhora falou uma coisa interessante sobre prefeituras da Baixada Fluminense. A prefeitura de Nova Iguaçu entende a grandeza ou a validade que tem ter uma escola de engenharia lá, ajuda, colabora, facilita, tem um... Em 2003, ele orientou a todas as a fazer o grupo de pesquisa. E a gente fez o grupo de idade, ele perguntou qual era o tipo de ênfase dado pela universidade. A universidade recebeu muito. E na época, projeto de impacto social. E ali todos os grupos eram direito gratuitamente, sem nenhum tipo de cobrança, para que fosse feito nas prefeituras. E com isso o secretário falava assim, não, Gisele, preciso de um aluno para estudar isso. O aluno ia para a secretaria. Até hoje é assim. Estuda qual é a técnica, faz um trabalho, entrega na prefeitura e a prefeitura. Devolve lá. Então, por exemplo, Isso é mais a prefeitura de Nova Iguaçu ou as prefeituras da Baixada a Fluminense? prefeitura de Nova Iguaçu, que depende da demanda do secretário. O secretário fala assim, não, Gisele, estou precisando assim, assim. Eu mando. Mora em Japeri, então vai. Então, assim, a nossa relação. Interessante isso, né? Você trazer essa relação, né? Que cada um precisa, né? Porque isso E a universidade contribui isso com abre o seus mercado de conhecimentos. trabalho na prefeitura. Abre o mercado de trabalho. Além de trabalho, conhecimento, né? Ele vive aquilo ali. Ele está Exato. vivendo aquela Porque situação. tem uma dificuldade muito grande das prefeituras
não terem profissionais habilitados para exercer algumas funções, principalmente na área de engenharia, É. infelizmente. Que acaba prejudicando na qualidade do atendimento do serviço dado para a população, que é hoje a grande deficiência. Com exceção do Rio de Janeiro, que é Niterói, É, são prefeituras diferenciadas, né? é. Mas Tem, assim, tem mais recurso financeiro, acaba facilitando até um pouco mais. mas vou te falar que agora está mudando. Então, a partir daí, eu consigo neutralizar o aluno para ele se sabotar, que é a grande pergunta. Faço, o tempo inteiro eu trabalho que aquele aluno ele vai ter condições, e ele é bom. E E que você está trabalhando em cima da evasão para esse aluno não desistir? É isso que você tá não, fazendo ou não? não, eu estou querendo dar um refrigério para ele ter a vida dele sem culpa. Porque não é eu trabalhar. Dos meus alunos trabalham até 18 horas na Barra da Tijuca, saem da Barra da Tijuca, pegam todos os engarrafamentos para entrar dentro da aula pesada, pesada. Aí, professora, como é que eu vou conseguir isso? Falo para eles, cara, você tem que deixar o trabalho atrás e fazer, entendeu? Então, essa é a minha É. relação. Eu acho que a senhora está trabalhando mais com uma psicóloga, né? Não, Né? esse curso de neurolinguística, e na época você até falou comigo, eu achei fundamental. Assim, os professores deveriam mergulhar, mas é um curso rápido, né? Eu não sei se 6 meses a um ano, e você continua lendo, estudando. Não é uma coisa eterna, é? Então, eu fiz primeiro curso de desenvolvimento e liderança, importante no Instituto de Excelência. Ali eu aprendi a conviver comigo e com a relação com o outro. E é atacado e reage da maneira. Então, aprendi isso. E no Pratitia foram 10 dias de imersão. Então, literalmente era um curso pesado, que eu recomendo para qualquer um É, que queira ter essa experiência de não se sentir impactado pelo outro. A gente vive uma floresta humana, lida com todos os tipos. Então, eu já tive alguns alunos problema. Disse 2. Esse campo todo de trabalho de Sim. 23 anos. É nada. me diga uma coisa, professora, e as mulheres? Na área de civil, acho que participa mais, né? Porque vocês têm lá civil, ainda tem civil, tem Produção. produção e. Aí, tem mais outros cursos, não? Não. De engenharia? Tem. As mulheres participam mais, estão chegando mais na área de engenharia, tem uma participação maior, ou continua sendo estritamente uma Uma área só de mais área de só homem, de né? mais do ramo de homens? Menos de 10%. Continua Menos de abaixo, né? 10%. Até porque, vamos falar a verdade, a engenharia é uma ciência sentido de carga, não é qualquer um, porque assim, a mulher no campo pessoal, ela tem outras trações diferentes do homem em relação. E assim, a mulher, para entrar na engenharia, ela efetivamente tem que gostar, estudar, ter o interesse de aprender, de transformar. Principalmente a engenharia civil, que eu falo para eles, ó, vocês vão materializar. Engenharia civil, eu aproximadamente, eu participei de trabalho de conclusão, tudo que você pode imaginar. E muitos dele como ouvinte, eu estava ali aprendendo com o cara, E porque não esse é minha termo, área. né? A engenharia mais bruta, né? Assim, eu sempre tentei entender um pouco mais sobre isso, mas realmente a gente leva isso para um lado mais daquele cara que executa, mais pesado. A Mas eu acho engenharia, que o dizem que pedreiro. tá modificando esse. Hã? Talvez não talvez não lá na universidade, mas parece que as universidades estão modificando essa ideia. As mulheres estão participando mais. Professor, assim, a gente Só para conversou chegar um pouco mais próximo aqui, para falar mais alto, mais alto. né? É porque a senhora fala baixo. É que eu falo baixo, sou escandaloso, falo alto, e aí, para mim, eu fico longe perto. É o som. É às só, vezes, é não assim, a gente discutindo antes. O professor Agamenon,
pessoal lá da Escola Politécnica, a gente, lá atrás, a gente conversava sobre a necessidade dos engenheiros participar mais na questão na questão de algumas coisas que a gente acha interessante. Então a gente achava que os engenheiros precisavam mais estar na área de, do português, de escrever, ler, né? O que precisava ter uma matéria mais na área de sociologia, entender mais essa questão da intervenção do engenheiro na sociedade, uma coisa da área de meio ambiente, que é necessário o engenheiro, qualquer que seja, e qualquer das especialidades, ter uma coisa na área de meio ambiente. O que a senhora acha sobre isso? É interessante? A escola trabalha nisso? Tem alguma coisa pensando nisso? Então, por Na favor. verdade, assim, tem um trabalho forte dentro do grupo de pesquisa na área ambiental, né? O grupo de pesquisa, eles são aproximadamente 18 professores, então a gente tem a parte que trabalha especificamente na área de sustentabilidade, solução da natureza, a parte de mudança de climática. Então, a gente tem as áreas tradicionais, desenvolvimento de novos materiais. Dentro do corpo do curso, a gente tem dentro a matéria de ciências ambientais, que dá esse fenômeno de transporte, que aborda, além dos cálculos todos que o próprio fenômeno de transporte impõe, tem dentro dela várias informações, até para eles entenderem a aplicação. E como a civil é um curso de aplicação no território, é necessário que você pegue a matemática toda do fenômeno e transforme para a Sim. solução dentro do problema que te põe. Então, a gente tem hoje um conjunto de ferramentas e disciplinas que são interdisciplinares. Então, elas não são ferramentas isoladas que vêm somente de informação. Ela vem acompanhada da interação com todas as outras. Então, a gente tem a matemática, a disciplina de mecânica dos solos 1 e 2, da parte inicial para poder entrar na geotecnia. A gente recebeu agora o prêmio do CREA de um trabalho que foi o descomissionamento da represa Epaminondas no Parque Natural de Nova Iguaçu. Lembra que eu falei que tem convênio, projetos? A gente colocou 8 alunos para estudar a represa Epaminondas. Ela alagaria Mesquita, se rompesse. E ela está desativada desde 1940 e estava abandonada. Então, o que a universidade fez? Fez o levantamento de várias faces, entregou para a Prefeitura de Nova Iguaçu, porque a universidade não faz nada. Entregou para a Prefeitura de Nova Iguaçu e a Prefeitura de Nova Iguaçu entregou para o governo do estado, solicitando providência, porque as chuvas que estão vindo está causando muito problema. Ele literalmente, a Prefeitura mandou, o estado mandou para o Federal mandou voltar, deu a posse para Mesquita e mandou desativar. Então, a gente tem essa preocupação e o aluno, ele viu lá os trabalhos. A gente impõe dentro da eles têm que fazer um trabalho aplicado com soluções em protótipo de benefício para a sociedade. E, por incrível que pareça, o pessoal da prefeitura vai ver e Eles visitam, né, lá. visita os eventos e fala assim: gostei disso. Aí manda quem de direito procurar maiores informações para poder ver a viabilidade de implantar. Então, a gente tem isso. Eu visitei lá, os laboratórios lá são A faculdade, muito bacanas lá. a universidade é muito grande, muito bonita, ela foi muito bem feita. Eu estava tentando me lembrar. O campus é maravilhoso. Eu estava tentando me lembrar, quando eu morei em Nova Iguaçu de 88, de 84 a 88. Já tenho lá um apartamento lá. 4 anos? Morei 4 anos em Nova Iguaçu. Eu me lembro até a pessoa que inaugurou a universidade, era um médico, chegou a ser deputado federal, foi prefeito de Nova Iguaçu. E o local onde você tem a universidade hoje era muito longe do centro de Nova Iguaçu. Hoje é pertinho, hoje é um pulo, que até você circular para lá. Eu acho que potencializou Nova Iguaçu, a escola, a universidade, de alguma maneira. A senhora entende assim também? A gente vai entrar de férias agora. Se você chegar em Nova Iguaçu está vazio. Está vazio? Porque, na verdade, você O número de alunos levar em consideração que hoje não é só mais a Unigs, tá? Você tem vários. Só a Unigs são 13 mil alunos. Então, 13 mil? diversos cursos, tem enfermagem, É. aí vai.
Então, assim, a universidade, ela cria uma rede de negócios no entorno que, quando ela não está funcionando em férias, muita gente fica sem. Principalmente na área Tá. civil, de locação e essas coisas, Não, mas né? fora isso, é o Do comércio, Serviço. trânsito, é o do trânsito dos serviço alunos. local acaba O sofrendo um trânsito dos pouquinho, porque eles alunos. vão tirar férias forçadas. Até, é, Eu hoje moro no centro de Nova Iguaçu. é. Quando é sábado e domingo, a cidade parece até uma cidade do interior, centro. Vazio. Agora, quando liga tudo, não anda, né? É. Tamanho o problema de mobilidade que a cidade tem por conta dos elementos. Então, Eu sim, não sei que a senhora está há muitos anos em Nova Iguaçu, não? eu tô há 31, né? Minha Eu filha tem morei em 31. Eu fui 84 para lá, lá. eu fui para lá Hã? com. Eu morei em 84 lá. Eu casei lá na igreja de Santo Antônio de Jacutinga. Eu casei lá. Então, era de fato é verdade. A universidade era mais voltada para a área de medicina, né? Era mais afastada, era Mas eu mais acho que Nova afastada. Iguaçu cresceu de uma tal Né? maneira que esse lado, né, que é o centro, eu diria, Aumentou muito. onde era a Pedreira, hoje é um O shopping, né? workshop, Acho que é o maior shopping da América Latina. E ali eu fiz várias vistorias prediais ali na região. Não deixa nada a Não, desejar se você for pensar na Barra da Tijuca. não, aí eu não É, sei se eu não, você não tem a não for praia ali fazer. e tal. Não, eu tô Não, falando, eu estou em falando que termos Nova Iguaçu cresceu em termos de é, prédios, muito, muito muito, prédio de muito. luxo, prédios que de mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, o comércio ali realmente é grande. Eu acho que é, Mas ainda precisa de não, eu muita. acho que o que precisa é o outro lado de Nova Aham, Iguaçu. é. Esse É. lado que a gente tem o lado que corta, a Dutra corta, que é o lado da posse, eu acho que tá Não, eu acho que é mesmo. abandonado. Tá? Eu fui lá, tem várias empresas, mas o outro lado aqui do centro tá muito melhor do É, no que. meu lado, eu tenho ali na Rua Terezinha Pinto, você conhece a Rua Terezinha Pinto? Eu morei ali. Né? Eu acho que o Nova Iguaçu está crescendo muito como município. Eu acho que tanto as universidades que foram para lá, com certeza, potencializaram o município. Eu acho que até a população do município tem se utilizado disso. Agora, eu teria uma outra coisa que eu queria dizer à senhora. Como é que a senhora consegue, que é uma coisa que eu acho interessante, acompanhar o estudante que se formou lá? Que eu acho que é legal, eu acho que é uma coisa interessante. Você conseguir saber se ele está trabalhando, a escola tem essa. Acompanhamento de egresso, né? É, A gente tem o acompanhamento de egresso, mas, na verdade, eu fico sabendo da vida não, deles. dos concluintes também. Os Não, que eu concluíram eu também. fico sabendo da vida deles porque eles contam. Eles Ah, voltam, né? Eles Eles voltam voltam, para eles falar. voltam, eles ligam, eles mandam foto de filho. Professora, minha filha, professora. Então, assim, a minha relação não é a relação de coordenadora, é a relação de pessoa. Aí você fala assim, mas eu já tive dentro da universidade, fui diretora também da de engenharia, ela existia. E nesse período que eu era diretora, eu cuidava dos 3 cursos. Chegou a ter 1.000 alunos, 100 alunos em cada. É óbvio que não formaram esses 1.000. Sim. E o próprio cálculo já separa o grão. Então, vai perdendo no meio do. Então, você acho que o perfil hoje desses estudantes está um perfil bacana, um perfil que, a- que vai atender as necessidades do nosso sistema, que é hoje a gente está falando de CREA. Esses alunos que estão entrando, estão saindo, eles vão atender muito bem quem precisar desse grupo de alunos, né? Eu falo 2 coisas, né? Quando você coloca um aluno no campo, a definição que ele vai entrar no mercado é do aluno. E é óbvio que eu tenho aluno que chega assim: "Professor, se você for para o canteiro de obra, ele ficar responsável". Já tive aluno que se formou e foi para grande empresa para ser responsável por 10 Então, complexos produtivos. E ele falava assim: "Professora, não durmo". é. E as outras engenharias, dependendo dela, você tem um gabinete tranquilo. E literalmente, por exemplo, hoje de manhã, aqui na porta me ligaram: "Gisele, tem um aluno querendo fazer calculação de grau individual, pode fazer".
Mas por que quer pedir ao individual Porque tem antecipado? algum Porque já trabalho tem já, ali a construtora querendo, ó, quero você como engenheiro. é responsável técnico. Me diga uma coisa, o sistema ajuda? O sistema CONFECREA ajuda a universidade em algum momento? O CREA atrapalha, facilita a vida da universidade? A senhora tem uma avaliação sobre o Então, eu sistema? posso avaliar o do conselho. Mas eu posso. É óbvio que o canal era aberto. E ele tinha não só o processo de excelente comunicação Fala. com escolas, como uma interação do Marcelo, que trabalhava com a interação com as universidades. O Marcelo Ele era muito ativo. Atualmente eu não vou julgar, porque eles chegaram agora. Ainda não estão. Não está para avaliar. Dá para avaliar. Fui na premiação, conheci o presidente lá, mas não tenho como falar assim, estão ajudando. Eu acho que assim, o sistema Confecre, vou falar eu como engenheiro, ele peca muito no atendimento, diferente do e diferente do Conselho de Medicina. Você pega o filhotinho de engenheiro, né, que é o recém-formado, você dá a oportunidade para o cara ir mostrando qual caminho ele quer seguir. Então, infelizmente, a engenharia é uma profissão em que a grande maioria busca ou uma CLT ou um concurso, ou de engenheiro, ou de analista, e por aí vai. Mas ele não tem uma referência dentro para poder auxiliar eles nesse primeiro início. E é muito desse primeiro início é escorado, né? Então, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos hoje, eles podem até. Eu falo para eles: olha, professor, o mercado está difícil. Você está se posicionando? Está colocando no currículo? Você tem cursos não, dentro da Agregar. área? Qual o seu diferencial no mercado em detrimento aos outros? Você tem que ter, para ter De qualquer ideia. maneira, é uma disputa, né? Mas é. Fala isso, eu até escutei de um engenheiro amigo meu, Fernando Sarian, ele, numa palestra dele, ele falou o seguinte: aquele aluno que não tem Instagram e não tem LinkedIn, ele está fora do mercado. Aí eu falei, caramba, eu há muito tempo eu não tinha. Mas esse garoto que está entrando agora, ele está preocupado em postar o prato, a comida que está ali. Ele quer postar a viagem dele, ele quer postar algo que não é relevante. Então, alguém tem que enxergar ele. E aí muda muita coisa agora. A gente precisa começar a trabalhar esse marketing pessoal para ele aparecer no sistema, né? Quem é ele? Quem é o fulano de tal que quer trabalhar? Então ele precisa se posicionar cada vez mais. Isso muda um pouco essa nossa relação de estudo. A gente está estudando, e aí como é que vai colocar esse aluno para o mercado? Ele precisa também se ajudar. Ele tira a foto dele só de sunga na praia. É ruim para a imagem. Então esse estudo, né, dessa área, a gente precisa também estar preocupado dentro da faculdade, dentro daquela universidade. Ele precisa se entregar como profissional. Então, eu não posso nem cobrar das outras universidades fazer isso, porque não cabe a mim. Mas, por exemplo, o meu formando, porque é óbvio que o jovem ele entra numa universidade com 18 anos, ele quer ir de shortinho de academia, blusinha de academia. Falo para ele assim, ó, você aproveita e entrar no 10º período, você não... ali já é o futuro. Isso eu acho que é uma dificuldade, sabia? Porque hoje, do jeito que eu ia para a universidade quase de terno e gravata, quer dizer, não ia, não, exagerando. Com calça, Hoje o pessoal, camisa, hoje o pessoal faz uma coisa mais leve. Tá bom. O Rio de Janeiro é calorento. Não sei se no Paraná Paraná é mais frio, né? Não, Mas eu acho que isso é uma coisa que você, na hora da apresentação dele lá como engenheiro, ele é o que a professora está falando, não vai dar para ir de camisa. Não, a gente fala camiseta. realmente a postura, né? É postura. Assim, você vai à igreja de chinelo e De shortinho, dedo? camiseta? Não, você vai de Professora, acordo com o me local. diga uma coisa, como é que a senhora funciona lá com a senhora tem alguma interação
com as escolas de nível médio lá em Nova Iguaçu, ou nesses municípios, a senhora, isso não é uma coisa que a senhora ou procuram a senhora para poder fazer algum trabalho a nível médio, né? Para poder a gente identificar alunos de boa qualidade. Tem esse tipo de trabalho, ou esse tipo de trabalho é um trabalho que ainda precisa ser feito? Ele falar o seguinte: a engenharia hoje, ela enquanto profissão, dentro do ensino médio, ela é pouco valorizada no sentido de dificuldade de entrar no mercado, porque não é qualquer um que consegue entrar no mercado de Isso engenharia. atrapalha lá no nível médio? No nível médio, eles estão muito cru ainda, no sentido de interesse. Eles vão direcionar e estão ranqueada. Então, todo mundo quer ir para uma universidade federal, quer ir para uma universidade que seja. E o curso, por incrível que pareça, não interessa. Interessa a universidade, a grande maioria. E a engenharia, por si só, ela é excludente, porque quem é que vai querer ficar estudando matemática? Então, a matemática no Brasil é o Acho que o grande cara que forma engenharia é um herói, é isso? herói, mas o cara é o teimoso, né? E poderia ter feito um curso mais leve, né? Sentido de aprendizado. Né? O engenheiro, ele literalmente ele materializa através da matemática um elemento necessário dentro do ambiente. Então, não é qualquer um que tem essa Aptidão. aptidão. Então, por exemplo, a gente já foi dar palestra para dentro da área de grau, né? Eles vão querer um curso que seja com mais abertura. A área da saúde, por incrível que pareça, é uma que tem uma alta empregabilidade. Então, você faz um curso de enfermagem, você já no seu X ano lá, você já está atuando dentro de um hospital trabalhando dele. Então, o cara não vai querer se arriscar só conseguir. Além do curso de engenharia, esse é um curso caríssimo e um curso que... Não, mas a gente tem que até debater sobre isso, porque a área da saúde, ela já sai empregada. A gente está vivendo uma sociedade muito doente. Então, quanto mais doente, mais trabalho vai ter para os médicos, para os enfermeiros. E nós, arquitetos e engenheiros, a gente tem que promover o bem-estar, Qualidade. a qualidade de vida que a gente não está encontrando em ponto É, nenhum. porque quando você precisa do médico, tem dois momentos. É quando você nasce e quando você fica velho. No período. Outro é só se for que acontecer alguma adversidade. Não. Igual o direito. Sem nenhum problema. O direito, quando o Aloysio, já falei aqui, o Aloysio dizia para mim por que tem tanto advogado. Falou, não, porque o Brasil é o país do litígio. Todo mundo, eu, você, todo mundo tem um litígio na justiça. Então, isso faz com que tenha mais advogados. Sabe? Enquanto não for um país da tecnologia, e aí isso é a nossa briga, né? Enquanto não for um país da tecnologia, que a tecnologia for, de alguma maneira ou de outra, privilegiada, discussão política sobre a engenharia, né? Sobre a engenharia, principalmente, já que nós somos engenheiros, mas a discussão política da tecnologia precisa ter defensores no Congresso Nacional, na Prefeitura, nos vereadores, nos deputados, porque é lá que se dá a discussão política de você decidir, ter as decisões, né? Então é um problema. Agora mesmo está se tentando se mudar a lei de criação do sistema Confecrea, né? E está mudando, está tentando mudar o sistema Confecrea do jeito que é, tentando dar uma nova roupagem do sistema Confecrea. Alguém já me cobrou de, leva lá no podcast para discutir. Talvez o Vinícius, quando estiver pelo Rio, presidente do CONFEA, o Joel, que é ex-presidente do CONFEA e presidente da multa hoje, possa vir aqui para discutir isso. Né? De repente, a volta aqui do presidente Miguel para poder fazer essa discussão. Eu acho que é uma discussão que precisa ter. Isso é verdade. O único maior problema é você dizer para essa rapaziada que vai sair se tem espaço para trabalhar. Se tem espaço para trabalhar, você precisa desenvolver. Espaço tem. Agora falta vontade política, na minha opinião. Eu não sei perguntar. A engenharia, para mim, ela não é só construir grandes empresas. A engenharia hoje é o cidadão comum enxerga médico. E um médico, ele não enxerga. É como se o profissional da engenharia, para o cidadão comum, ele fosse inacessível.
E essa inacessibilidade, ela vem exatamente que, por exemplo, o cara Ou dispensável, ou dispensável. eu acho que nem Dispensável. dispensável. É porque, assim, primeiro que não é todo mundo que tem acesso a um engenheiro, né? Então, se você vai em determinados lugares, você tem num único bairro um engenheiro ou escritórios. Escritório de engenharia é a coisa mais difícil de Mais você difícil. encontrar em vários lugares. Mas é uma cultura nossa que a gente construiu isso lá atrás e aí as pessoas acham que tudo é caro. Você tem um arquiteto é caro, tem um engenheiro é caro, e aí você prefere contratar um pedreiro para fazer o que tem que fazer sem conhecimento nenhum, né? Então isso realmente é um papo que o advogado, eles trabalham dizendo o seguinte, ó, você precisa de um advogado para ingressar na justiça, o médico para te dar um laudo para você se curar. E o engenheiro, ele fica onde? Ele fica numa situação daqueles que realmente a coisa não dá para É aquela resolver. luta do engenheiro da engenharia sair com um crime, né? Como é que chamam que é uma. É, a- ele hoje não só é, contravenção. é contravenção, não É, é se ele fizer alguma coisa que mate alguém, a gente não considera como crime, o né? leigo. Então ele sai, ele vai responder o processo, mas enfim, a gente precisa mudar essa cultura. Realmente, o aluno ele precisa entrar para a faculdade e a sociedade tem que ver essa importância daquele profissional. Eu tenho alguns formando, posso até mandar para o Marcos o podcast, né? E ele literalmente construiu e enriqueceu exato trabalhando para que é Cidadão. Rafael Bispo. Então ele começou fazendo pequenas vistorias gratuitas, falando para ele, ó, vou te mostrar os problemas. Depois o cara falava assim, não, Priscila, mas se precisar, eu posso acompanhar. Então, assim, na minha visão, a grande maioria do problema da sociedade em relação à engenharia é exatamente a não disponibilidade de espaços razoáveis, de valores. Porque o engenheiro, para fazer o projeto, ele cobra 2.000 só para fazer lá É, a primeira análise e o projeto. é, Dependendo do projeto, nem paga nem o projeto que vai ser verdade. feito. Então, é uma das coisas, é um dos desafios que o profissional de engenharia civil, principalmente, vai ter que trabalhar. Porque as três engenharias, as profissões âncoras do Império eram medicina, engenharia e direito. É, Engenharia foi a única que perdeu o status. é. Medicina, Mas tem direito. uma outra explicação, que a gente vai entrar no outro podcast, e eu acho que falta um minuto para a gente encerrar. A gente vai voltar a um dia que você falar, vamos falar sobre isso e trabalhar realmente para fortalecer a engenharia. A engenharia, que eu digo engenharia e arquitetura, eu acho que todo mundo tem que trabalhar de mãos dadas, senão a gente não caminha, tá? Professora, muito obrigado pela visita, pela presença, pelo esse bate-papo gostoso. Considerações finais, né? Para aquele aluno que está chegando aí, por que fazer, por que estudar engenharia? Estudar lá na Unig, né? Então, gente, a sociedade ela vai precisar muito dos engenheiros, no sentido de transformação de ambiente, no sentido de melhoria da qualidade de vida e principalmente de apoio para as prefeituras e cidades, que vão ter que se modificar em completo diante do que está para vir com as mudanças climáticas. E a engenharia, para quem gosta de desafio e quem realmente precisa aumentar ou melhorar a sua condição de vida. Professora Gisele, muito obrigado. Obrigado, Coordenadora da Engenharia Civil da Unig, obrigado pelo papo da engenharia, muito bacana, muito gostoso, produtivo. E mando um abraço lá para o nosso diretor, reitor lá da Unig, e Marcelo Rosa. Marcelo Rosa. E o que precisar, nós estamos aqui para cada vez mais fortalecer a nossa engenharia. Tá bom? Certeza. Obrigado. Obrigado, professora.